Olá, eu me chamo Pedro, sou estudante de administração. A gente está aqui no prédio da FACE. E a gente vai fazer o trabalho do professor Diego de introdução à administração sobre o tema empreendedorismo feminino. A gente vai encontrar a Eva Giovana, dona da loja Fleury e estudante de arquitetura e urbanismo. E ela vai contar um pouquinho pra gente da história da vida dela, como ela chegou, nessa parte do empreendedorismo e misturar um pouquinho com a vida pessoal. Boa tarde, estamos aqui hoje na FACE com a Eva. Vamos entrevistar ela sobre o empreendimento dela e algumas coisas sobre a vida dela. Bom, Eva, fala um pouco sobre a sua história pra gente. Eu me chamo Eva Giovana, eu tenho 18 anos e eu sou estudante de arquitetura do primeiro semestre na UNB. Eu tenho uma loja de crochê também e eu iniciei ela, não tem tanto tempo, mas estou tentando crescer, né, dentro dessa área, além da arquitetura também, que é a minha área principal que eu estou estudando. Desde muito nova, eu sempre tive esse intuito de vender a minha criatividade, né, de fazer uso da minha criatividade para ser algo que fosse o meu trabalho, além da arquitetura e urbanismo, que já é um trabalho que a gente se dedica muito em relação à criatividade, mas eu sempre gostei muito disso, dessa questão do artesanato, do fazer manual. Então foi daí que surgiu também o meu princípio da loja, né, de criar a minha loja de crochê. Legal. Para você, o que significa ser empreendedor? Eu acredito que ser empreendedor, como eu falei na primeira pergunta, seja essa ideia de você vender o seu trabalho, né? De você divulgar o seu trabalho para outras pessoas, na intenção de que eles acatem para a vida deles mesmo. Se você se considera um empreendedor, o porquê disso? Sim, eu me considero uma empreendedora, apesar de estar iniciando ainda na minha loja. Eu acredito que seja exatamente sobre isso, dessa tentativa de tentar crescer nesse ramo e de vender o meu trabalho para as pessoas, né? Que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Desde quando eu iniciei a loja de crochê, além de saber fazer o crochê, né, de ter essa noção das habilidades e de ter vontade de conhecer cada vez mais sobre o que é esse mundo do artesanato, também precisa ter uma noção muito grande de saber valorizar o seu trabalho. Porque por ser um trabalho manual, né, a gente precisa saber precificar. Não é o que a gente pega e já tem um valor específico. A gente tem que saber precificar de acordo com o nosso tempo trabalhado, com os materiais utilizados. Por que você decidiu abrir seu próprio negócio e o porquê esse ramo do crochê? Como eu já falei, desde muito nova, eu sempre tive vontade de trabalhar com a minha criatividade e de poder oferecer ela para as pessoas de uma forma que eles se sentissem satisfeitos, né? Então, a ideia da loja surge daí, de você poder oferecer para as pessoas algo que vai deixar elas felizes, porque você tendo um item seu que foi feito especialmente para você, né? Porque o crochê, ele é feito especialmente para você, ninguém vai ter um outro exatamente igual. Então surge daí, de deixar as pessoas satisfeitas com algo que foi feito exclusivamente para elas. Como começou a botar a ideia em prática e quem foram os seus apoiadores? Desde quando eu iniciei no crochê, antes não era uma ideia trabalhar com o crochê em específico, né? Apesar de ser um artesanato também, mas desde quando eu iniciei e eu passei para os meus amigos e para os meus familiares, eles foram os meus maiores incentivadores dentro disso e eles que me deram a ideia principal de iniciar a loja, né? De vender, e no início até nem acatei tanto, porque a gente sempre pensa, tipo, eu não sei se eu sou capaz o suficiente para trabalhar com isso, para oferecer isso para as pessoas, né? Mas com esse apoio dos nossos familiares, amigos, acaba sendo mais fácil de lidar. Quais foram os desafios e obstáculos enfrentados nesse processo? Desde o início da loja, acho que o principal desafio mesmo é realmente o início, né? Você começar, você tentar levantar e oferecer para as pessoas. E eu sempre tive um problema muito grande em relação à vergonha. Eu sempre tive muita vergonha de começar e de tentar, né? A gente tem vergonha de ser visto tentando. Porém, com o apoio dos familiares, né, foi muito mais fácil conseguir iniciar. Eu ainda estou no início, ainda me considero no início, ainda sou iniciante. Porém, eu acho que eu já passei de uma parte muito difícil, que é a questão da vergonha. Então, quando você perde a vergonha, talvez você consiga evoluir com muito mais facilidade. Você sofreu alguma dificuldade na sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Eu acredito que até agora não, porque dentro desse ramo, a maioria das pessoas que eu encontrei
e que estavam ali também eram mulheres que apoiavam outras mulheres, né? Então elas são as maiores apoiadoras das próximas, e das próximas elas ajudam no que podem. Então a gente sempre viveu ali numa comunidade muito grande de mulheres se ajudando. Você já tinha algum contato com a administração de empresas? Não, eu não tinha nenhuma experiência, absolutamente nenhuma. O que mudou na sua vida após você abrir o seu negócio? Como eu já falei também, acredito que tenha sido essa questão da vergonha e de ter coragem de mostrar para as pessoas quem você realmente é e o que você realmente quer fazer, né? Algo que você tem realmente vontade de construir na sua vida, e tá tudo bem, apesar de que vão ter pessoas que não te apoiem, você acaba criando coragem para viver a sua vida em prol de você mesmo. Se você puder escolher, o que estará fazendo daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu espero estar terminando o meu curso de arquitetura, né? E eu também espero poder ter evoluído muito mais nessa questão da criatividade e saber explorar cada vez mais a minha criatividade e não ter desistido da loja. Apesar de que eu sei que daqui 5 anos os nossos ideais mudam, né? As coisas que a gente pensa mudam, mas caso seja para eu continuar com a minha loja, eu espero continuar. Eu também espero abrir a minha empresa de arquitetura, né? Depois de um tempo, e é isso. Bom dia, gente. Vamos dar continuidade com a entrevista, falando um pouco mais sobre o desenvolvimento e a condução do negócio. Bom, o seu negócio reflete quem você é? Seus valores pessoais, por exemplo? Eu acredito muito que sim, porque é algo que, além de ser algo que eu estou fazendo, né, é algo que eu coloco tudo de mim para que eu possa oferecer um bom trabalho para os meus clientes. Então, a questão da criatividade, de oferecer ideias minhas para eles também. Então, eu acredito que sim. Certo. Como está estruturado o seu negócio? Pessoas envolvidas? Você tem funcionário, sócio? Ou você é sozinho assim? No momento, como eu ainda estou iniciando na minha loja, né, é só eu quem trabalho e quem projeta todas as ideias da loja. Certo. Na sua opinião, assim, o que o seu produto tem de diferente dos outros? Eu acredito que uma forma da gente se diferenciar dentro do mercado, onde existam outras pessoas que também trabalhem com isso, é na questão da qualidade, né, dos nossos produtos, da gente realmente oferecer aquilo que a gente promete para os nossos clientes, porque a gente espera que eles entendam que a gente vende um produto com qualidade, e após eles comprarem, a gente espera que eles recebam esse produto com qualidade e vejam que você realmente tem credibilidade naquilo que você está passando para eles, e também na forma que você conversa, né? Na forma que você divulga o seu trabalho e que você se explica, para que não seja algo tão batido ou superficial, para que eles realmente entendam aquilo que você está oferecendo. Muito bom. Como você se mantém informada sobre o mundo dos negócios, assim? Quais são seus concorrentes, seus clientes, parceiros? Eu acredito que hoje em dia, né, com a tecnologia, seja muito através das redes sociais, que é onde as pessoas mais divulgam o trabalho delas. Então a gente sempre tem que estar ali atento às notícias, ao que as pessoas estão postando, né, e o que está na moda também, vamos dizer assim. Certo. Você compartilha as informações que você obtém? Se sim, com quem? Agora eu tô tentando compartilhar mais nas redes sociais também, né? Como eu falei, em questão da tecnologia, é uma forma da gente divulgar o nosso trabalho. Mas desde sempre eu compartilho com as minhas amigas, com os familiares. E você pensa em incluir ele nas tomadas de decisões e nessas coisas? Eu acredito que quando a gente tem pessoas ali trabalhando com a gente, né, independente de qual seja a parte, se seja em oferecer os produtos para que a gente possa divulgar, seja muito importante a gente compartilhar com eles, né, o que a gente está pensando, o que a gente planeja para o futuro, algo para divulgar, para que eles compactuem também com as ideias. Certo. O que você pensa para o futuro do seu negócio? Eu espero conseguir evoluir cada vez mais, ter estoques e ter mais conhecimento acerca do ramo, né, do crochê, e não desistir, apesar das dificuldades. A gente sabe que esse mercado de empreendedorismo às vezes é bem cruel com as mulheres, então você teria alguma mensagem que você gostaria de passar para elas, para motivar, e nessas que estão iniciando agora? Eu acredito que a gente precisa sempre ter muita noção do que a gente realmente quer e do que a gente espera, e apesar da opinião das pessoas, porque elas falam muito, né, independente de quem seja, da proximidade que tenha com a
a gente sempre tem que estar com noção do que a gente quer de verdade, né? Então, com o pé no chão e continuar fazendo as coisas, independente do que eles digam, porque no final somos nós que fazemos nossa própria vida, né? A gente que levanta nosso negócio, independente do que ele seja, se seja algo em relação a empreender ou não, é a gente que está ali à frente de tudo. Então, eu acredito que o ponto principal seja não desistir, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. A entrevista foi maravilhosa, espero que tenham gostado. Bom, gente, é esse, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado.